Eu vou realizar a leitura de alguns textos bíblicos para a gente poder entender com clareza como a tristeza profunda, o desânimo e a falta de esperança podem nos cegar. E, consequentemente, muitas vezes, isso, isso nos leva a impedir de perceber a ação de Deus. Os próximos textos que eu vou ler tratam da ressurreição de Jesus e de sua aparição para algumas pessoas e para os seus discípulos. Mas para a gente entender bem o contexto e ter uma compreensão completa, é importante falar da sua morte, porque a gente não pode falar da ressurreição de Cristo sem falar da sua morte. A morte de Jesus foi um fato trágico para os seus discípulos, claro, porque havia, acerca da figura de Jesus, duas opiniões contrárias. Enquanto alguns acreditavam que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, outros diziam que ele era um blasfemador, um charlatão, um mentiroso. E isso leva ele a morrer na cruz. Ele é entregue à morte e a acusação é essa. Mas a morte de Jesus para os discípulos tem um impacto muito grande na fé deles. Porque, afinal de contas, o mestre morreu. E agora? O que é que a gente faz? E agora, para onde é que a gente vai? Então, está todo mundo desesperado, desamparado, desanimado e triste. São textos muito ricos, para a gente poder beber deles e aprender muito do Senhor. Então, vou começar a ler aqui. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. É importante marcar essa parte. Ela não reconheceu que era Jesus. Guarda isso. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aqui é a aparição de Jesus para Maria Madalena, uma das passagens preferidas minhas, onde ela confunde Jesus com um jardineiro. Só que há um ponto que para mim é muito notório para mim, porque é óbvio que Maria ela se encontrava nessa situação desesperadora de um mestre morreu, tanto é que ela estava chorando à beira do túmulo. E o desespero é tão grande que ela não reconheceu Jesus. Claro que há uma discussão teológica muito grande acerca disso, sobre o seu corpo glorificado, mas na minha humilde opinião, claro, eu não sou o dono da verdade, mas eu percebo que, e a gente vai ver isso em outras passagens,
essa tristeza profunda, ela faz com que a gente desacredite que a nossa esperança ela pode ser revivida. Mas, apesar dela não reconhecer Jesus e confundir ele com o jardineiro, quando ele fala o nome de Maria, ela o reconhece. E acredito que é isso. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente está tão desamparado, está tão afundado no nosso lamento, está tão afundado num acontecimento trágico que nos impactou, que a gente não percebe que o Senhor está ali. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele dá um sinal, Ele fala algo, para que você perceba que Ele está ali. E eu quero chamar a atenção para algo, porque o Senhor, Ele diz para ela ir e dizer aos seus irmãos. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E lá em Marcos, capítulo 16, relata exatamente essa passagem, onde Maria Madalena, ela vai anunciar para os discípulos que Jesus está vivo, que ele ressuscitou. Então vamos ler. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, ela anunciou para os discípulos e companheiros de Jesus. E eles se achavam tristes e choravam. Exatamente a posição que Maria Madalena estava, à beira do túmulo. Ela estava triste e chorando. Só que esses companheiros de Jesus, esses discípulos, eles têm uma reação diferente. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E eu quero chamar a atenção para esse ponto, sabe? Muitas vezes a nossa tristeza, ela é tão marcante que a gente não acredita. Apesar de que receber a notícia e saber que o Senhor tinha ressuscitado, apesar dessa ser a notícia que eles mais gostariam de ouvir, apesar de esse ser o fato que eles mais quisessem que acontecesse, eles não acreditam, eles não conseguem acreditar. E aqui eu percebo uma diferença entre Maria Madalena e entre os discípulos, porque para os discípulos, quem dá a notícia é Maria Madalena. Não há um sinal claro do Mestre para que eles reconheçam a verdade da ressurreição. Enquanto Maria, que confundiu ele com o jardineiro, e ele chamou o seu nome, e os seus olhos foram abertos, não acontece isso com os discípulos de Jesus. Porque não há o sinal do Mestre. E muitas vezes a gente se encontra em situações tão difíceis, tão tristes, que o afago e o acalento de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente confia, mas ainda assim esse afago, esse acalento, ele não surte efeito, ele não funciona. Na verdade, essa é até um pouco a situação em que eu vivo no momento que gravo essa leitura. Eu enfrento uma dificuldade enorme a ponto de minha tristeza não permitir que os conselhos dos meus irmãos, as palavras que eles me falam, não surtem efeito sobre mim.
Eu não dou crédito. Eu não acredito. Do mesmo jeito que os companheiros de Jesus fizeram. Às vezes meus irmãos vêm falar que o Senhor é comigo, que Ele vai fazer o sobrenatural, o milagre. Apesar de eu querer muito que isso aconteça, eu não consigo acreditar. Porque eu me encontro triste, chorando e lamentando. Estou compartilhando esse testemunho porque talvez alguém se sinta dessa maneira. Mas eu vou continuar a leitura de outros textos em outro vídeo, para isso não ficar muito grande. Vou deixar esse estudo para hoje.